nós usamos o verbo auxiliar do quando temos o que nós chamamos de verbos fracos, weak verbs, okay? So to get is weak. Get is weak, eat is weak, understand is weak, speak is weak. 99.9% of verbs are weak. What are strong verbs? To be, do, quando não é fazer, can, would, should, might, may. Os verbos modais são todos verbos fortes. Okay, so auxiliary verbs. So, when do you get to Seattle? What does that mean? When do you get to Seattle? Let's go with Senhor Nonato. What does when do you get to Seattle mean? Significa quando você... Porque get é presente, né? When do you get to Seattle? E não é futuro, né? Porque good, seria... good. Very good. E o que significa get to? Por exemplo, get to Seattle. What does that mean? Significa chegar. Chegar onde? Em Seattle. Em Seattle. Quando você chega em Seattle. Quando você chega em Seattle. Perfeito. Okay? So, we can say, when do you arrive in Seattle? Or when do you get to Seattle? When do you arrive? Yes. When do you arrive is more formal. Get is more every day. Do dia a dia. It's more every day. Okay? So, yes. If I say, I get to Seattle at 10 tomorrow morning. Monique, what does I get to Seattle at 10 tomorrow morning mean? I get to Seattle at 10 tomorrow morning. What? What does it mean? O que significa? Eu vou para Seattle às 10 da manhã. Good, às 10 da manhã. Agora, get to, não é ir, right? Seria I go to Seattle. Get to é eu chego em Seattle. Eu chego, okay? So, get to, so if I say, I get there at 10 tomorrow morning, seria eu chego lá. I get here, eu chego aqui. I get to Seattle, eu chego em Seattle. I get to the bank, eu chego no banco. Okay, eu chego ao banco. Okay, so that's the present. Now, what do we do when we want to turn it into the past? Thank you, Monique. Very good. Luis. Hi. Hi. What is the verb that we use in the past when we use do in the present? So I say, when do you get to Seattle? It means quando você chega em Seattle. Como é que eu coloco isso no passado? Eu vou dar uma dica, tá aqui no slide. When did you get to Seattle? Hey, very good. Very good. Okay, so when did you get to Seattle? So, yes or no, Luis, do we change the main verb? Repeat, please. What is the main verb in this sentence? What is the main verb, o verbo principal? Get. Get, very good. Do we change get? Nós mudamos get do presente para o passado? Yes. No, no. Daí você, yes, no. Daí a próxima vez, no, yes, e você acerta em tudo, né? Good, yes. So we don't change the main verb. We change the auxiliary verb, okay? This is the important part of verb conjugation in the simple past. A coisa mais importante é que não é como o português. Na verdade, não faz tanto sentido quanto o português. Quando nos conjugamos no passado, a coisa boa é que when did you, when did I, when did he, when did she. Não vamos mudar o did, mas infelizmente nós vamos mudar de do para did e deixar o verbo principal em paz. Não existe when did you got, que seria o passado. Não existe when do you got. O get fica... Por quê? Porque nós vamos mudar só um verbo para mostrar o passado e deixar o verbo principal em paz. Okay. So, when did you get to Seattle? Agora, a resposta, Marlene. O que significa I got to Seattle at 10 yesterday morning?
Eu cheguei em Seattle às 10 horas. Ontem às 10 horas. Ontem às 10 horas. Very good. Ontem de manhã, às 10 horas. Very good. Nice job. Okay? So, agora o que acontece? Não tem verbo auxiliar. There's no auxiliary verb. Não tem alguma coisa para mudar. Nós temos que mudar o verbo principal, porque não tem um verbo auxiliar para mudar. Nesse caso, sim, nós vamos fazer como português. Eu chego, eu cheguei. Se tiver um verbo auxiliar, temos que mudar o verbo auxiliar. Se não tiver, temos que mudar alguma coisa. E nesse caso, é get para got. Okay? So I got to Seattle. Mas nada vai mudar. Ainda vai ser to. I got to Seattle. Ou I got here. I got here at 10 yesterday morning. Eu cheguei aqui às 10 da manhã de ontem. I got there. Eu cheguei lá. Mais nada vai mudar. Só vai mudar de get para got quando é chegar. Okay? Agora, se nós usarmos arrive, daí seria I arrived in Seattle. Usamos in, dentro de Seattle. Okay? So I arrived in Seattle at 10 yesterday morning. Ok. Então, qual é a importância disso e o que tem a ver com present perfect? We have something that is happening yesterday and is not continuing. So, Monica, yes or no? Essa que eu fiz de ontem de chegar pode acontecer novamente? Não. No. Why not? Não sei. Eu posso, aquela chegada de ontem, eu posso repetir aquela chegada de ontem? Não entendi, professor. Ok, vamos supor que você chegou no Rio ontem, ok? Sim. Você pode voltar no tempo e voltar a fazer aquela chegada? Não. Não, right? Você pode sair e voltar novamente, mas já é outra chegada. É okay? outra. Good, ok. So, quando isso acontece, thank you, Monica. Quando isso acontece, when this happens, so yesterday it happened and it's not continuing. Essa chegada não está continuando desde então. Aconteceu ontem, não vai acontecer mais. Agora, a regra é tem que ou não estar continuando a acontecer ou a possibilidade não pode existir. E essa chegada não tem possibilidade de acontecer novamente. Okay? Daí, o que eu digo? Eu digo que nós temos 2 pés no passado. 2 feet in the past. É assim que nós usamos did, é assim que é o simple past, sorry. Okay? So, now, if I ask quanto tempo faz, por exemplo, quanto tempo faz que você está aqui? Let's see, Grace. If I ask quanto tempo faz que você está aqui? Is it continuing or is it only in the past? Is it continuing or is it only in the past? It is continuing. I agree. Right? Por quê? Porque esse quanto tempo faz indica que é alguma coisa que daqui 1 hora vai ser mais 1 hora do que é agora. Então, está continuando. Então, o que eu digo é relógio está correndo. Ainda está correndo nessa coisa. Grace, o relógio ainda está correndo naquela chegada de ontem? Não. Não. Desde que aconteceu, Não. sim. Se eu colocar a palavra desde, daí já é outra coisa. Mas a chegada foi lá, começou e acabou, não tem mais hoje em dia. Mas eu estar aqui, é o tempo que faz que eu estou aqui, vai continuar. Então, o que acontece? Onde que será que vai ser os pés, então, Grace? Where are the feet? Are both feet in the past? Os 2 pés no passado? Se a chegada foi ontem e acabou, Ok, os na 2 chegada. pés estão no passado. Good. No passado. Very good. E agora com essa frase, de quanto tempo faz que você está aqui? Onde você será que nós diríamos que onde estão os pés? Um pé no passado e um pé no presente. Eu concordo 100%. Inclusive, até já desenhei. Ok? So, um pé no passado e um pé no presente. Right? Isso. Porque você não pode dizer que essa coisa completamente aconteceu no passado, nem que completamente aconteceu no presente. Okay? So, 1 foot in the past, 1 foot in the present. Okay? Exato. All right.
So, quando nós sabemos que é um peno passado e um peno presente? Por que eu apresento dessa forma, gente? Porque nós não podemos simplesmente olhar o português. No português eu falo, quanto tempo faz que você está aqui? Então, a pessoa geralmente vai traduzir o quê? How long are you here? Que seria, se você traduzir apenas a letra, que não é correto em inglês. Então, nós temos que entender o conceito, temos que entender por quê ou o que está acontecendo para saber se nós podemos traduzir como se fosse presente mesmo ou se é essa coisa de um peno passado, um peno presente. So when we have one foot in the past and one foot in the present, we use the present perfect. Okay? So a forma, o que nós precisamos fazer gramaticalmente? Nós temos que usar have or has. We have to use have or has, okay? I have, you have, we have, they have, you have. He has, she has, it has. And the past participle, participio do passado. A gramática exige exatamente isso, okay? So, quanto tempo faz que você está aqui? Agora, em português, essa frase nós não falamos. Quanto tempo faz que você tem estado aqui? Right? Não usamos essa forma. Agora, mas existe, por exemplo, as pessoas já me perguntaram, o que você tem feito de bom? Isso seria present perfect para nós. Porque, mas em português você pode falar o que você fez de bom. Mas o que você tem feito de bom nós usamos. Só que nós não falamos quanto tempo faz que você tem estado aqui. Okay? So, how long have you been here? E nós podemos ver aqui. Nós temos o have or has e o been, que é o particípio do passado. How long have you been here? Quanto tempo faz que você está aqui? How long have you been here? Faz uma semana que eu estou aqui. Daí, na afirmação, vai ser have primeiro. I have been here for a week. Eu estou aqui há uma semana. Good. Right? Agora, alguma coisa importante. Ela não falou que está aqui, porque tem 3 formas. Você pode falar tem uma semana, você pode falar faz uma semana, ou pode falar estou aqui há uma semana. Então, nós temos essas 3 coisas que nós podemos usar em português. Em inglês, nós temos que, não importa se você usar qualquer um dessas três palavras, desses 3 verbos, nós temos que usar I have been here for a week. So, 3 things to remember. 3 things that we have to remember. 1, the construction of present perfect. Have or has plus the past participle. Have or has plus the past participle. Number 2, have is an auxiliary verb. So look, se nós olharmos aqui nessa frase, I have been here for a week, have não tem nada a ver com possuir. Ok? Não tem um sentido, é um verbo auxiliar. Eu sempre reclamo do do. Por que nós temos que usar do como fazer e do como verbo auxiliar? Alguém nos o quê? 1000 anos do inglês, 2000 anos do inglês, não poderia criar uma outra palavra para usar como verbo auxiliar em vez de usar a mesma palavra? É a mesma coisa aqui. Nós temos o have, que é ter ou possuir, e nós temos o have, que é verbo auxiliar. Mas quando alguém fala o que você tem feito de bom, esse tem também. É uma coisa gramatical, mas não tem sentido. Você não está possuindo feito. Okay? Então, faz basicamente a mesma coisa. Existe isso também no português, mas é muito menos comum. Então, have aqui é verbo auxiliar. Por que isso é importante? Porque é verbo forte. Então, a segunda coisa com isso, geralmente nós não podemos usar to be, que é um verbo forte, com outro verbo forte. Mas quando é particípio do passado, ele escapa dessa regra. Okay? So, nós podemos falar, I have been. I have been here for a week. Okay, so number 2, have is an auxiliary verb. And number 3, como Laura usou a em vez de faz, não se traduz faz, tem ou a. Okay? Agora, se lembra, isso é numa situação específica, quando nós já decidimos que o que está acontecendo começou no passado e ou está continuando ou tem a possibilidade de continuar.
Só nessa situação, nós não vamos traduzir faz, tem ou há. Por quê? Porque faz, tem ou há, esses verbos fazem o papel de colocar a coisa que está acontecendo do passado até agora. Então, na verdade, esses verbos fazem o papel do present perfect, para não precisar falar tem feito, tem ido, tem comido. O que você tem comido hoje? Em vez de o que você comeu hoje. Okay? So, o que nós fazemos, nós pegamos esses três, nos dizemos muito obrigado por me ajudar a saber que é um P no passado, um P no presente, e nós jogamos fora. E nós usamos o have, o has, mais o particípio. Okay, let's practice. Let's start with, let's see who's up here. Let's start with Marlene. Ok. Marlene, how do you say, quanto tempo faz que você está aqui? How long have you been here? Perfect, very good. Next, let's go to Monica. How would you answer faz 2 dias que eu estou aqui? Have been 2 days Okay, you have been where? Onde? here. The whole sentence? The whole sentence? Have been 2 days I'm here. Ok, so, o que nós vamos fazer, como o modelo aqui, nós vamos começar com o sujeito. Fica bem mais fácil se você começar com o sujeito. I have been 2 days here. Mas olha aqui, I have been onde? I have been here. Ah, sim. I have been here. Okay. So, você pode falar I have been here for 2 days ou I have been here 2 days. Esse for é opcional. Não tem que ter, mas pode. So, pode ser, eu estou aqui, eu tenho estado aqui por dois dias ou só 2 dias. Ok? Good. Senhor Nonato, eu cheguei ontem. I got yesterday. Ok, se lembra, nós conversamos sobre isso. O que significa só get? Chegar. Não, get é pegar. Se você não colocar get here, get there ou get to somewhere, você está falando pegar. I got here yesterday. There we go. I got here yesterday. Aqui nós não falamos, right? Eu cheguei, não sabemos, então eu ia aceitar I got here ou I got there. Very good. E repara o que ele falou. I got não é present perfect, porque aquela chegada não está continuando. Monique, how would you say eu não cheguei ontem? Eu não cheguei ontem. I don't got here yesterday. Very close. So remember, back here, o que nós fazemos no passado quando é negação? So, nós vamos fazer a mesma coisa, é que nós vamos mudar o do para did. Ok? So, em vez de I did got here yesterday. Very close. I didn't, right? Porque o did é afirmação, didn't, daí é a negação. I didn't got here yesterday. Very good, very good. Exactly. I didn't get here yesterday. Yes. Luiz, faz 10 anos que moro aqui. I'm 10 years and living here. Very close. Seria entendido. Sim, mas não seria perfeito. Mas não seria. I'm 10 years living here. Is this continuing? O relógio está correndo nesses 10 anos ainda? Sim, tá. Sim. Então, o que nós então é um P no 2 P's no passado ou um P no presente, um P no passado? Um presente e um P no passado. Então, o que exige o present perfect? Primeira coisa,
have, right? Okay. Okay. I haven't been 10 years here. Ok, quase. Living here. Quase. A outra coisa, I have. Agora, é sempre have been? É have ou has, mas o particípio do passado. Ok? Não é sempre been. Quando é present perfect simple. Acredite ou não, eles chamam isso de simples. Ok? So, I have, daí vai o particípio. I have lived here. Yes. Here for 10 years. Ok? Agora, nós vamos, essa semana nós vamos colocar na plataforma, nós vamos colocar um PDF com os particípios do passado mais usado irregulares. Ok? So, por exemplo, buy, de comprar, é bought. Bem estranho. Aqui nós temos lived, que é regular. Então, quando é regular fica lived. Então, I have lived here for 10 years. Agora, a coisa interessante é, lá diz, faz 10 anos, right? Faz 10 anos, blá, blá, blá. Ok. É possível falar, it has been 10 years that I have lived here. Mas se você não começar, por isso que eu falei, é muito melhor começar com o sujeito, porque senão você tem que repetir o present perfect 2 vezes. So, se você, como você fez, mas tem uma tendência de, porque nós vemos faz aqui primeiro, nós começamos com 10 anos, como se fosse o sujeito. Mas se começar assim, tem que ser, olha a diferença como é longa a frase. Ok? Ou nós podemos falar, I have lived here for 10 years, ou nós podemos falar, it has been 10 years that I have lived here. Então, claro, né? Prefiro a outra. Yeah, eu também. Sou um cara simples, só quero as coisas simples. Ok. All right. Então, essa é o básico da explicação da diferença entre simple past e present perfect. Okay? Agora nós vamos dividir e nós temos vários exercícios para vocês pegarem mais o ritmo de como funciona essa diferença e como você vai formar as frases. Eu vou... let's start with Grace. Grace, Okay. how would you say... Eu estou com fome. Eu ainda não comi. Eu estou com fome. Eu ainda não comi. I have been hungry. I've don't eat yet. No, I don't. I have been hungry. I don't. Eu acho que é assim que eu diria. Ok. Alguém pode me ajudar? Hello? Hi. Eu poderia dizer de outra forma, professor? Deveria. É por isso que eu quero ajuda. Eu poderia dizer I'm hungry. I haven't eat yet. Ok, vamos... Sorry. Eating. There we Eating. go. Nice. Ok. Eating. Vamos conversar sobre por quê. Very good, Mar. Very good. So, por quê? Agora, eu quero voltar para Grace e explica para mim, se você perceber a diferença, me explica para mim por que a segunda frase é correta. Porque quando eu comecei a frase, eu deveria ter falado eu estou, eu sou. Seria I am hungry. E a negativa do have não pode ser don't, tem que ser haven't.
E o verbo ela colocou no passado, só que eu não lembrava como falava it no passado. Aí eu lembrei o verbo do presente. Então, tava Good. Ok. mesmo. So duas coisas que eu quero. A sua explicação foi boa. Tem duas coisinhas que eu quero só fazer um ajuste, tá? So, você disse que, por exemplo, essa frase está errada? Porque eu acho que você falou que não pode colocar don't have, right? Mas aí tá com sentido diferente, porque aí você está falando que você não tem o carro de alguém, your car. Isso. Very good. Mas Very good. aí não está sendo uma negativa do verbo do present perfect. Very good. Ok. Foi isso que eu queria. Perfeito, very good. Eu só queria certificar que você entendia isso também. Perfeito, very good. So, o que ela falou? Ela falou certinho. Quando have é verbo auxiliar, nós não podemos colocar don't e have se have for verbo auxiliar. Agora, I don't have your car, como ela bem falou agora, é se have é ter ou possuir. É um verbo fraco. Daí nós temos que colocar don't na negação. Very good. Very good. Daí eu já... outra coisa. Eu acho que você sabe, só que quando você falou é o passado de eat, right? Só que isso também é o passado de eat, right? Então é o particípio do passado. Só para esclarecer. Eu sei que você sabe, mas foi só o nome, só... ok? So, eat é o presente, ate é o simple past... comi, comemos, comeram, right? I ate, you ate, we ate. Daí, eaten, e eu coloquei agora no grupo os 50 verbos mais usados, irregulares, com os particípios. E esses particípios nós vamos praticando, mas essa é alguma coisa que simplesmente tem que ser decorado. Okay? So, eaten é o particípio. Very good. So, I'm hungry. So, I have been hungry não é a coisa interessante aqui. I have been hungry não é gramaticalmente errado, right? Porque eu posso dizer I have been hungry. Alguém explique isso para mim. O que significa isso? Luiz? O que significa I have been hungry all day? Vamos falar para nós também. Não dá. Achei que estava aberto. Sorry. That's okay. Que você está dizendo que você não tem fome o dia todo ou todo dia, né? Não tem? Que parte não é tem? Que parte é não? Eu não sei de onde que eu tirei o não, meu filho. Uma boa pergunta. Eu tenho estado com fome o dia todo. Exatamente. Agora, minha pergunta para você eu ainda estou com fome se eu falar isso ou já acabou? Você ainda está com fome. Exatamente. E essa é a grande diferença. Então, Laura, como é que seria para eu dizer que eu estava com fome e não estou mais? Ou seja, eu vou te dar a frase direitinho. Eu estava com fome o dia inteiro. É como ela falou na última vez, não? Aí eu estava... Ai, não lembro. Ok. Let's see. Grace, ajuda ela a te ajudar. Eu acho que teria que ser I haven't been hungry all day. Já seria na negativa do haven't. Ok. Agora abriu mais uma caixa de Pandora, mas tudo bem, nós vamos falar sobre isso. Se você falar isso, na verdade tem dois sentidos. Pode ser que você não estava com fome o dia inteiro, right? Ou eu estava com fome, mas não foi o dia inteiro. Então o contexto vai nos dizer, right? Então eu estava, mas para deixar claro que eu estava com fome e não estou mais, seria Seria have? I was hungry all day. I was. Okay? E repara, por causa que no inglês nós usamos os dois tempos verbais de forma diferente, eu nem preciso falar que eu não estou mais. Por usar o simple past, já estou deixando claro que eu não estou mais com fome. Entendi.
Okay? Então, provavelmente eu acabei de comer muito. Daí eu digo, oh, thanks. I was hungry all day. Right? Daí já deixa claro, por causa do tempo verbal. Good. All right. Lots of stuff. É muita coisa. Por isso que Emily teve a ideia excelente. Por isso que eu deixo ela ficar. Porque ela tem essas ideias gênias. All right. E mesmo se não tivesse, eu acho que eu deixaria. Ela é boa. Laura. Isso é fácil demais. É diretamente do que nós fizemos antes. Ok. Eles chegaram uma semana atrás. Eles chegaram uma semana atrás. They arrived 1 week. Atrás eu não sei. Last week. Ok, Não. atrás So, eu quero que vocês saibam que, por causa que essa turma é boa, estamos colocando coisas que nós vamos ver lá na lição 34, 35, 36, tá? Então, atrás é uma dessas coisas. Ago. Atrás é ago. A-G-O. They arrived a week ago. Ok, sendo que vocês estão indo bem, eu quero mostrar alguma coisa aqui. Nós vamos focar que a Laura eu estou orgulhoso da Laura, mas pronúncia. Então, gramaticalmente perfeito. Agora, pronúncia. Laura, como é que se pronuncia essas 3 palavras? Nossa. Lived, arrived. E eu sei que o ED não vai em todas, você não lembra. Lived. Mas é livid? Não, é lived. Repara, vai direto, right? Lived. Now, livid. Livid. Eu estou sendo chato, eu vou ser muito chato com isso, por quê? Porque livid significa com muita raiva. Então, se você falar livid, a pessoa já era para ser um verbo no passado, mas você colocou o adjetivo. Ok? So now é livid, everybody, lived. Lived. Ok? Exatamente. Lived. Então, alguma coisa que eu quero deixar extremamente claro. Se não pegar mais nada de hoje, eu quero que pegue isso. Que é que aqui no Brasil, eles ensinam lived, arrived. Eu acho que eu escrevi como português. Escreveu como português, justamente. Meu Deus, a Valquíria tá certa, eu tô aqui tempo demais. Ok. Isso é bom. Não, tá tempo demais não, tá no tempo necessário. Ok, so aqui muitos professores ensinam livid, arrived, saved, mas a regra é a seguinte, escreve aqui, ou anota em algum lugar, ou só na cabeça alguma coisa, mas não esquece, que é o seguinte, só quando o verbo original terminar com som de T ou som de D, que vai ter som de E. Só quando o verbo original terminar com som de T ou som de D, vai ter som de E. Ou seja, o passado de want é wanted. Sim, tem E. O passado de grade é graded. Sim, tem E. Mas nenhuma outra situação, nenhum som além de T ou D vai ter esse E, essa sílaba extra. Eu fico tão infeliz com professores que continuamente estão ensinando isso. Porque é alguma coisa tão simples. Você só tem que... Se vai chutar, chuta que não tem E. Não importa, porque tem aquela coisa de se vai terminar com som de D ou som de T, mas isso nem... A pessoa quase não escuta se você falar o T ou D no final, mas se você colocar uma sílaba extra, é óbvio. Okay? So, lived, arrived, saved. Alguns que eu gosto de colocar aqui são os piores, que eu acho que, por exemplo, passar no forno, fazer um bolo, to bake. Quem pode pronunciar? Com certeza, a Mel pode... Sorry.
Mar, Mel. A Mar pode pronunciar com certeza. Mar, tá conosco? Yes, I'm here. Okay, how do you pronounce this word? Let me see. O passado de bake, de assar. Okay. Baked. Close. Everybody, baked. 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 Baked, exatamente. Agora, eu concordo que baked tem um som muito mais suave, muito mais agradável, mas não é o correto. É baked, faked. Baked. Ok? So, raked. Tem alguns verbos que são assim. Então, não baked. Outro que acontece. Make também é? Quê? Make. Não, porque make é irregular. Vai de Made. make para made. Yeah. Made. Good question. Good question. Outro. Quantas vezes que eu já ouvi washed? Luiz, como é que deveria ser? Washed. 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 Careful, careful. Eu ouvi palavrão. Washed. Oh, yeah. Washed. Oh. Right? Não é wash it. Wash it. Well, pode ser lava ou, right? Wash it. Pode ser lava ou lavia. So, washed. Washed. Mesma Washed. coisa aqui. I like to watch TV. Professor, e no verbo created? É de Created. criar. Yes, very good. Qual é o som do verbo original? Create. É ter, right? Então vai Uhum. ter. Created, porque tem ter. Isso sempre vai dar certo. Se você analisar, se o verbo original tiver ter ou de, tudo bem, coloca essa sílaba extra. O problema é que eu ia dizer que eles colocam isso como a regra, como se fosse invertida. Right? Eles colocam como se tudo tivesse ed, mas na verdade eles nem ensinam que existe alguma coisa além de ed. Mas na verdade é o contrário. Quase sempre não tem esse som de e é mais raro ter. Ok. Só mais uma pergunta. E no verbo need? Good. Como é que seria? Como é que você acha que vai pronunciar? Needed? That's it. Yep. Tem de, vai ter e. Yep. Ah, entendi. Very good. Created, needed, blessed. Tem te ou de no verbo original? No final? Não. Não. Blessed. Blessed, exatamente. Exatamente. Agora captei. Very good. Very good. Okay. Ok. Let's see here. Let's go to Mar. Mar, how would you say? Eles não. E algumas dessas coisas estamos colocando vocabulário novo, tá? Então, eles não me reconheceram na reunião. Eles não me reconheceram na reunião. They didn't recognize me in the meeting. Good. Pode ser in the meeting or at the meeting. Very good. So, the verb, Okay. só um pouquinho, recognize. Recognize. Good. Okay, thank you. Daí eu sempre coloco R asterisco para lembrar que é porta, como o goiano paulista do interior. E não recognize, right? Recognize. Reconhecer. Laura. Já foi. Vamos. Vamos. Luiz. Nosso vizinho, mais vocabulário, nosso vizinho está no hospital desde sexta-feira. Thank you. I will help you. I will help.
Our nearby, eu não sei como é que pronuncia. Mas a palavra é certa, right? Vai ser assim, pronuncia assim. Neighbor. Our neighbor Very good. has been in hospital since Friday. Almost perfect. Meu Deus. Almost perfect. Ok, duas coisinhas. A primeira coisa, nós não gostamos de inglês britânico aqui, tá? Ou essa primeira parte seria certo, ok? So, our neighbor has been in hospital é britânico. In hospital, ok. Inglês americano, at the hospital. Ok? Agora, se você falar in hospital, a pessoa vai entender. Vai entender, tá? Vai achar que você estudou no cultura inglesa, bem chique. Okay? So, our neighbor has been at the hospital. Daí só a pronúncia aqui. A sua frase foi muito, muito boa mesmo. Agora, o problema é que eu fiz um vídeo sobre 5 das palavras mais faladas, pronunciadas erradas por brasileiros e since estava entre os 5. Não é signs, é since. Yeah. Como é que fala? Sense? Yeah, so o que eu faço? Isso é alguma coisa que vocês vão reparar. Na verdade, nos símbolos fonéticos, é esse de it is. Esse I maiúscula é o som de it is, ok? Só que muitos dos meus alunos não conseguem fazer esse som. Então, se você fizer assim, mas fazer rápido, sense, right? E tem gente, na verdade, tem diferenças regionais nos Estados Unidos onde o E é pronunciado como E. Okay? Mas eu pronuncio como isso aqui, só que eu tenho que fazer toda essa explicação e fica mais fácil no começo começar com E, mas eu pronuncio E. E daí, quando alguém pergunta, como eu sabia, quando você falou, que você consegue reconhecer que isso é E, não E. Mas algumas pessoas não conseguem fazer essa ligação. Okay? Então, na verdade, é since, ou em alguns lugares, algumas regiões, é since. Very good. Very good phrase. Very good sentence. All right. Science fica quase igual ciência, né? Exato. Só tem 2 sílabas, é a única diferença. Science. Yep. Very good. Very nice. Podia ser monitor. Oh, espera. É monitor. Ok. Laura, let's go to... Como você ia perguntar... Pergunte a Grace se ela já viajou para fora, para o exterior, várias vezes. Não. Não. Se você já viajou. Did you travel? Não. Do you travel? Não, sei dizer não. Vamos lá, Marlene, qual é a explicação? Eu diria, have you ever been abroad several times? Ou have you ever traveled abroad several times? Ok. Several é chique demais para mim, mas several é bom para alguém chique como nem você. Mas eu diria many, mas several funciona bem. Ok. Perfeito, quase perfeito. Seria 100% entendido. O que significa essa coisa de ever aqui? Alguém sabe? Já viajou. Já. Eu gosto de colocar que o significado de ever aqui é já uma vez na sua vida. Então, se você vai perguntar sobre já uma vez na sua vida, não vai ser várias vezes. Que é assim que foi uma vez, já deu essa coisa de ever. Então, se eu fosse perguntar se você já viajou para o exterior, aí eu usaria ever. E não tem que. É só para colocar mais ênfase.
Não, você pode falar, have you traveled abroad? Só. Ou have you ever traveled abroad? É a mesma coisa. É uma dessas coisas desnecessárias que nós usamos muito por alguma razão. Eu aprendi quando você falou, assim que você falou, o que eu aprendi foi que ele traz a questão da experiência. Se eu perguntasse, have you ever ate snails? Por exemplo, você já comeu snails? Snails seria, você já comeu frutos do mar, escargou aqueles frutos do mar alguma vez na sua vida? Okay, seria alguma coisa relacionada à sua experiência. Right, mas isso aqui não seria a sua experiência também? Eu acho que seria, mas aí o ever ele vai dar mais ênfase em toda a sua vida. É por isso, eu já ouvi essa explicação também e eu não gosto. Porque para mim, isso também é sua experiência. Agora, como eu falei, ever dá mais ênfase. Mas não é que sua experiência foi mais profunda ou alguma coisa assim, right? Então, eu concordo que existe essa explicação, mas para mim, nunca gostei muito dessa explicação. Professor. Mas se ajuda você a lembrar, não tem problema. Go ahead, professor, nesse caso, eu poderia, então, retirar o many times. Claro que não ficaria igual a frase que você colocou. Poderia ser have you ever been abroad? Termina a frase. Exato. Sendo que, na verdade, esse many times foi o problema. Então, se tirar, exatamente. Isso aqui é pergunta, né? Yes. Exatamente. Então, poderia ser have you traveled abroad many times? Pode. Agora, ou você pode fazer assim, ou você pode fazer... Right? Se tirar o ever, daí pode colocar o many times. Ok. I understood now. I understand, right? So, nesse caso, nós usamos o presente, onde vocês usam entendi. Nós usamos mais entendo. Até eu tenho uma história rapidinha sobre meu amigo. Ele estava tentando aprender português. Ele é bem legal. E ele estava me ajudando com as aulas avançadas. E ele estava lá, ele ia explicar alguma coisa em inglês, estava tudo empolgado, explicando. Daí ele queria usar o português que estava aprendendo. Então ele falava, entende? Você entende? Right? Em vez de você entendeu, ele falava, entende? Porque ele traduzia do jeito que nós falamos, nós usamos mais o presente quando nós falamos, I understand. Fora de algumas expressões, right? Por exemplo, uma expressão que nós usamos para dizer eu entendo, ou entendi. I got it. I got it. Okay? So I got it é uma expressão que daí tem o passado. Mas alguém se lembra que fez, deixa eu ver, Laura? Talvez o Luiz, vocês se lembram, eu sempre falo, tem 3 de understand que nós usamos, e understand, na verdade, é o que nós menos usamos para dizer entendi. Não lembro. Na verdade, I get it é que é menos formal. I get it é bem informal. Não bem informal, mas é informal. Mas o que nós mais usamos é eu vejo. Ou seja, eu vejo o que você está falando. I see é o que nós mais usamos. De tudo isso, de I understand, I get it, ou I see, nós usamos mais I see. Interessante. Ok. Jamais pensaria nessa. Eu também, nunca. Never. Eu vejo. Eu vejo, mas agora, se você... Como a gente está traduzindo ao pé da letra, você está falando de expressão, né? Que vocês usam, Exato. Mas se você pensar, para lembrar disso, para ajudar a lembrar disso, se você pensar em Avatar, eles falam direto, right? I see you. I see you. Ou seja, I get you. Eu entendo você. Right? So, não sei se vai ajudar, mas pode. Se você gostou do filme, talvez. All right. Bom. Muito bom. Next, let's go to Grace. Grace. João
não me ligou recentemente. John don't call me recently. Okay. So first thing, now que vamos analisar, é alguma coisa do 2 P's no passado, 1 P no presente e 1 P no passado. Ou seja, ainda está continuando? Tá continuando sim, teria que ser com present perfect, mas eu não sei falar. Ok. So, assim que nós soubermos que é present perfect, a próxima coisa que nós temos que lembrar, quais são as duas partes, as duas coisas que nós precisamos do present perfect? Usar o have. Good. Very good. Mas tá no negativo, então seria haven't. John haven't. Ok. Called. Um segundo. Quando eu falei do have ou has, quando que nós usamos has? Quando são para as pessoas. Isso. Ele, ela, isso. E qual seria o pronome que nós íamos usar para John? Seria? Has. Seria então, has, porque hasn't. seria he, right? He é o pronome que nós usamos para. Good. So, como você falou, tem que ser hasn't. Ligar. Called. Very no passado. Yep. Recently. Yeah. Ok. Agora, por que eu perguntei? Porque tem uma situação onde nós podemos dizer que ele não me ligou recentemente. Ou seja, alguém fala que ele ligou recentemente. Eu falo, não, ele não ligou recentemente. Right? Nesse caso, sim, nós podemos usar simple past. Você pode formar simple past para mim? John don't call me recently. Ok? So, sim ou não? Don't é passado. Don't é presente. Didn't seria eu fosse concordo. no passado. Good. Didn't. Exactly. O verbo continua quando tá dessa forma, não mexe. Yep. Call me recent. Very good. Very good. Ok? So, no caso de alguém estar falando de uma ligação que aconteceu no passado, uma ligação, agora, ele pode ligar de volta, mas aquela ligação não pode acontecer mais. Então, se for sobre uma ligação específica, pode ser John didn't call me recently. Agora, se eu estou falando que ele ainda não tem me ligado, daí vai ser he hasn't called me, or called recently, or called me recently, or whatever. Ok? É por isso, às vezes, quando eu faço essas perguntas, não é porque você errou, é porque tem um jeito de ir para os dois lados, dependendo no sentido que você quer dar. Mas assim, eu tenho minha maior dificuldade são tempos verbais, eu sempre confundo, eu sempre falo todo trocado. Acho que na minha própria avaliação você viu, eu tenho muita dificuldade com presente, passado, presente, perfect. E isso é bem normal. A coisa é que o que nós tentamos fazer é essa coisa de prática para ser alguma coisa onde nós cada vez menos analisamos e só vamos com o que nós sentimos que é o mais certo. E o mais que nós praticamos, o mais que nós vamos sentir assim. Mar, eles compraram um carro novo no mês passado. Eles compraram um carro novo no mês passado. They bought a new car last month. Luiz, tá certo? Eu não entendi o que ela falou. Ela falou... Meu fone tá horrível. They bought a new car last month. Poxa. Você perguntou se tá certo? Não sei. Eu esqueci a palavra realmente no passado de comprar. É bought. É bought mesmo. Bought. Então ela falou... They bought a new car last month. Sim, acho que sim. Eu também acho. Na verdade, eu tenho certeza. Porque os dois tem um P
tem, na verdade, 2 P's no passado, right? Eles não podem voltar a fazer essa compra. Podem comprar, pode vender e comprar novamente, daí seria outra compra do mesmo carro até. Okay? Mas aquela compra tem os 2 P's no passado. Very good, Mar. Luiz. Hi. Hi, how are you? O professor ainda não devolveu as provas. Eu vou te dar devolver, que eu sei que é coisa nova. Devolver é... Não, vamos com o Mar. Mar, como é que é devolver? I have no idea. Oh, wow! I'm so glad. Devolver. So, nós temos sempre, quase sempre nós temos um verbo normal e nós temos o phrasal verb. E os phrasal verbs quase sempre são mais usados. To give back. Give back. So, back é de volta. Pode ser de volta, right? Uhum. Give é dar. Mas eu posso usar tanto, você pode usar tanto, porque na frase o professor não me devolveu o teste, como é que é? Desculpa. O professor, deixa eu ver aqui, o professor ainda não devolveu as provas. Ainda não devolveu as provas. The teacher not return. Not return the test it. The test it? Assim? Não é it, não. A pronúncia é... Mas é perto. De ainda. Yeah, eu sei. Yet. There you go. Very good. Very nice. Okay. Let's see. Grace, help. The teacher, eu acho que porque usaria o don't porque é um verbo fraco. Teria que usar the teacher don't return ou don't give back. Poderia usar return, ou give back. Okay. Para mim tá certo, mas eu acho só o don't, que eu colocaria don't, porque o verbo é fraco. So, o que eu quero, cada vez que nós temos alguma coisa que tem qualquer coisa a ver com o passado, nós temos que analisar os pés. Eu estou pensando justamente isso aqui, porque se ela ainda não devolveu, porque ainda continua, né? O tempo está correndo. Eu estou aqui pensando justamente nisso. Então, seria hasn't. Hasn't given back. I think. The teacher hasn't to give it back. Given back. Yes. Given. So to give seria infinitivo. Given é o particípio. Given back. The test eat. Eat é comer. Yet. Yet. É como yes e você vai trocar o S por T. Yet. There you go. Yes. So the teacher hasn't given back the test yet, or the teacher hasn't returned the tests yet.